Beleza, beleza. Então vamos começar, gente. Vamos começar o nosso webinário. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer hoje aqui, gera expectativa. Amém? Então eu já contei para vocês, né, como tudo começou aí em relação a esse chamado que Deus confiou para minha vida. E às vezes, quando a gente está estudando sobre esse tema, né, de sexualidade, a gente começa a enfrentar alguns tabus. Por quê? Porque, principalmente no meio evangélico, a gente pensa que falar sobre sexualidade é algo errado, né, é algo do diabo e tudo mais. Então, eu gostaria de realmente diferenciar aqui os conceitos, certo? Porque as pessoas confundem muito o que é sexualidade de sexo. Porque o que é sexo? Sexo é apenas uma fatia do bolo todo que é a sexualidade. A sexualidade, ela está ligada com os relacionamentos, principalmente, com a tomada de decisões, com os nossos sentimentos, com os pensamentos, e uma dessas fatias é o sexo. E o que é o sexo? É o ato ou a relação sexual, os órgãos genitais, a identidade sexual, ou seja, se esse sexo biológico é de homem, né? Se é um sexo biológico, se é uma mulher, e também as questões ligadas ao gênero, né? O masculino e o feminino. A gente vai falar um pouco disso também mais para frente. Essa questão de gênero, principalmente a polêmica aí, né? Que a gente está mais enfrentando hoje em dia, que é essa questão ligada à homossexualidade. A gente vai tratar um pouquinho sobre esse tema também, até o final. Então, tem aí toda essa questão do conceito, né, da sexualidade e do sexo. Então, a sexualidade, o que que ela é? Ela é uma energia. É a energia que há no ser humano, que leva à busca do prazer em todas as áreas da vida. Gente, é incrível, é maravilhoso quando a gente entende isso. Por quê? Porque Deus não tem problema com o prazer. Inclusive o Éden, o nome Éden, se você for puxar lá na tradução, quer dizer jardim dos prazeres. Então, Deus ele criou um jardim para um homem desfrutar do prazer de se relacionar com ele. Ele com Deus e Deus com o homem. Olha que coisa maravilhosa. Então, mesmo antes da queda do homem, o homem ele já exercia a sua sexualidade, só que de forma saudável. Por quê? Porque qual foi uma das comissões aí que o homem recebeu? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos. E a gente só consegue se multiplicar se a gente exerce a sexualidade, não é verdade? Então, veja só aí a sexualidade também envolvida antes da queda. E quando a queda aconteceu, a sexualidade também ela foi atingida, né? Então é por isso que hoje em dia existe muito essa questão do tabu ligado à questão da sexualidade. Então costumam se dizer, né, que falar sobre sexo é algo do diabo, quando na verdade quando nós não falamos, o mundo vai falar sobre isso e vai falar da pior forma possível, de uma forma deturpada. Então, peraí, se eu não falo sobre sexualidade e o mundo começa a falar, isso começa a deturpar aquilo que Deus criou. Por quê? Porque a gente viu, eu já falei sobre isso aqui, o multiplicar de Deus, ele tem a ver com a questão da sexualidade, né? Então, veja aí aonde o inimigo ele está tendo acesso, né? Nessa área. E essa questão do tabu, né? Não falar sobre sexualidade tem gerado mais o quê? Destruição. E quem é o destruidor? A Bíblia fala que lá em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, se falar sobre sexualidade está gerando destruição, aliás, se não falar sobre sexualidade está gerando destruição, falar sobre ela de uma forma saudável, a gente vai gerar o quê? Vida. Vida em abundância. Tem um post lá do time que se chama Chega de Gelo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme As Crônicas de Nárnia, um filme fantástico. E lá fala sobre uma feiticeira branca que assumiu o controle de Nárnia, e essa feiticeira ela está tomando conta ali daquele reino. Por quê? Porque não existem filhos de Adão e filhas de Eva lá para poder vencê-la. E quando eles aparecem, que são os nossos quatro personagens principais, dois meninos e duas meninas,
É o Pedro, Edmundo, a Lúcia e eu não lembro, a Suzana, isso. Aí eles assumem lá, cumprem a profecia, e o Pedro, em um determinado momento, fala: chega de gelo, né? Então, é isso que a gente quer falar a partir de agora, né? Essa é a nossa voz, através do time, desse ministério, desse trabalho que o Senhor tem levado, né? Chega de gelo nessa área, porque é aí onde essa feiticeira, né, esse mal ganha legalidade, quando nós estamos congelados, nós não colocamos esse assunto em movimento. E aí a gente vai começar com a nossa primeira dinâmica, que é uma dinâmica que envolve duas garrafinhas, certo? Durante os nossos workshops, a gente costuma fazer essa dinâmica. Eu sou uma dessas garrafas, né? Eu estou lá com o microfone falando para alguém, que é essa outra garrafinha azul aqui, dizendo assim: me siga. E aí eu fico parado. E a pessoa tá lá parada, ela fica sem ação, né? Ela fala: me siga. Aí algumas pessoas já reagiram assim, dizendo: ok, se põe em movimento. E aí eu vou começar a te seguir. E aí depois eu comecei a me colocar em movimento e dizer: me siga. E a pessoa começou a ir atrás de mim. E ela me seguia, me seguia. E às vezes a gente está dessa forma em relação a esse tema da sexualidade. A gente está falando: me siga, e está parado, não coloca esse assunto em movimento. E aí a criança, ela, às vezes, o adolescente, né, ele se sente travado para falar sobre certas coisas. Por quê? Porque, poxa, quem cuida de mim nunca falou sobre isso, por que que eu vou falar? Pode até gerar o pensamento, né? Será que ele não vai me perguntar o que que eu estou acessando e vai querer fuçar a minha vida, enfim. São pensamentos que surgem, às vezes, na nossa cabeça. Ou na cabeça de quem está sendo ali discipulado por a gente, né? Um filho ou um adolescente. Então, é muito importante colocar esse assunto em movimento. E assim, gente, é muito importante também, né, eu pontuar aqui, que eu não estou aqui como dono da verdade, não, certo? E nem para menosprezar ninguém, nem nada, não. Eu estou aqui apenas para trazer reflexões para você, né? E não estou aqui para bater de frente, de repente, com a maneira como você ensina, nem nada, não. Apenas trazendo todos aqui para uma reflexão a respeito desse tema, né? Então, é importante a gente parar para ouvir, sabe? Parar para refletir em alguns assuntos, de repente ajustar algumas rotas, todos nós, inclusive eu, né? Então, nós estamos aqui juntos para contribuir uns com as vidas dos outros. Amém? Então, minha expectativa no meu coração é que você esteja aberto para receber esse assunto, e eu creio que é a porta de entrada para qualquer mudança na nossa vida acontece através de duas atitudes. Jesus mesmo disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, né? Então ele falou isso na sua palavra. Então o próprio Jesus, alguém que já era detentor de tanto poder e tanta sabedoria, ele tinha mansidão e humildade no coração dele para reconhecer os comandos de Deus para a vida dele, para ir para um deserto lá em Lucas 4, né? Foi falado aqui, eu li no chat, né, que tem um filho aqui que se chama Lucas e 4. Eu lembrei dessa passagem, porque veja só, até o próprio Jesus se permitiu ir para desertos, para lugares áridos, para poder ser ensinado pelo Espírito Santo ali naquelas experiências, durante aqueles processos, e depois dali Deus virou, sabe, muita coisa e levou ele para níveis muito mais profundos, né? Então, essa é a expectativa que eu tenho no meu coração, que você esteja aberto para isso, amém? Então, vamos que vamos, estamos todos aprendendo aqui juntos nessa jornada. Então, vamos lá, vamos fazer mais uma dinâmica aqui que se chama termômetro da sexualidade. Eu vou falar alguns nomes aqui, se você tiver com fone de ouvido, tiver com crianças por perto, eu sugiro que você coloque o fone, certo? Porque vai ser uns nomezinhos assim, bem da área da ciência, bem da área sexual, né? Não sei se você vai se sentir confortável do teu filho estar ouvindo esses nomes. Mas eu vou falar alguns nomes e aí eu quero que você sinta, assim como alguém está medindo a temperatura sua, do teu corpo, né? Que você sinta como é que está a sua temperatura em relação a esse tema da sexualidade, ok? Então vamos lá, vou começar aqui com o primeiro nome e eu espero que você esteja pronto aí, preparado. Se você já colocou o teu fone, enfim, coloque agora, porque vamos lá. O primeiro nome é Bumbum. Ok, esse é o primeiro nome. Ok, todos estão relacionados à área da sexualidade, certo?
Então, vamos lá. Então, bumbum é o primeiro nome. Segundo nome, vulva. Ok, beleza. Terceiro, pênis. Quarto, sêmen. Ok, beleza. E aí, como é que foi? Como é que foi sentir aí o teu corpo enquanto eu estava falando desses nomes, né? Tem pessoas que estremecem, né, quando a gente está falando desses nomes. E você sabia que tudo isso não foi a indústria pornográfica que inventou? O pênis, a vulva, o sêmen, foi Deus quem criou. Então, é criação de Deus, né? Então, a indústria pornográfica hoje, né, ela deturpou aquilo que Deus criou. O diabo, ele é isso, né? Ele não cria nada, ele só copia ou deturpa aquilo que Deus já criou. Então, é importante a gente entender isso, sabe? Esse é o primeiro passo da gente entrar nesse tema da sexualidade, se monitorando. E por que que a gente se incomoda tanto quando a gente ouve, né, esses nomes? Você sabia que o nome semente, que é um nome que aparece tanto na Bíblia, o nome sêmen se deriva desse nome, semente. Então, é algo assim tão profundo, a questão da sexualidade, que até a Bíblia fala sobre isso também. Então, todos nós recebemos educação sexual em nossa vida. Se você for colocar esse tema lá na internet, você vai achar um bocado de coisa. E uma dessas coisas você tem, né, aquilo que é saudável, né, e você precisa separar o joio do trigo. Então, a gente vai falar sobre a educação sexual de forma saudável, alinhada com os princípios bíblicos. E eu não sei como foi a sua educação sexual, se ela foi uma educação liberal ou repressora, mas falaremos termos da área de sexualidade aqui. Mas nós não estaremos sendo imorais, porque quando é que a gente está sendo imoral quando fala sobre a área da sexualidade? Quando há uma intenção em erotizar. Se a intenção é educativa, construtiva, eu acredito que a gente está jogando um jogo contrário ao do diabo. Concorda? Já que ele veio para matar, roubar e destruir, como a gente falou logo no início. Então, não falar sobre isso é o que tem matado, destruído e roubado a inocência de muitas crianças, de muitos pré-adolescentes, de adolescentes. Tem até uma filha que chegou para a Leliane, né, perguntando para ela de forma bem natural mesmo, falando para ela: ô mãe, por que que o pênis do papai parece uma tromba de um elefante? Aí essa mãe começou a rir, e quando a Leliane me contou, né, a respeito disso, eu comecei a rir também. Quem é Leiliane, gente? Leiliane Rocha é uma psicóloga e mãe que eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com ela, um curso, né, com certificado, curso do PAS, né, o nome desse curso, Prevenção ao Abuso Sexual Infantil. É fantástico esse curso, e de lá foi que o Senhor deu um start nessa área para que eu me aprofundasse e estudasse. E de lá para cá, o Senhor tem me conectado não só a famílias, né? Eu já tive a oportunidade de aconselhar, inclusive, homens casados, que, para a honra e glória do Senhor, tiveram seus casamentos restaurados, né? Um homem que estava ali viciado, inclusive, em pornografia. E olha como o diabo é sagaz, ele trabalhava muito em viagens. E a gente sabe que o mundo hoje normaliza, né, essa questão do uso de pornografia. E ele começou a acessar a pornografia até com consentimento da esposa dele. Só que quando ele voltou de viagem, o desempenho sexual dele não estava mais o mesmo. E ele começou a ter muitos problemas. A esposa não estava conseguindo mais ficar satisfeita durante o ato sexual por conta de uma ejaculação precoce. Ele teve muitos problemas. Você vê, por conta do acesso à pornografia, né? E ele teve o casamento dele restaurado, a gente teve a oportunidade de ter conversas, ele conversou também com pastores da nossa igreja local, né? E foi restaurado para a honra e glória do Senhor. E a gente tem grupos também voltados para homens cristãos a partir aí de 12 anos, pessoas que eu tive a oportunidade e tenho até hoje de discipular, são considerados alguns até filhos para mim, filhos espirituais. Muitos eu comecei a discipular quando eles ainda eram adolescentes, hoje já são jovens, e estão aí crescendo em Deus. Então, falar sobre educação sexual não é coisa do diabo, muito pelo contrário. A gente está jogando um jogo contrário ao dele, né? Então, enquanto você for ouvindo sobre esse tema, for lendo, for estudando, você vai perceber que algumas coisas talvez você tenha feito errado.
liderança de pessoas, ou seja na liderança de você mesmo. Eu mesmo, meu Deus, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, tantas coisas que eu vi, meu Deus, eu precisava ajustar e tal. E eu percebi que começou a surgir dentro de mim um sentimento de culpa. E você fica pensando, né? Poxa vida, foi tanta coisa que eu fiz de errado, e agora o que eu já fiz? Gente, eu quero falar para você a mesma coisa que eu falei para mim mesmo. Se perdoe. Não faça do conhecimento que você vai aprender aqui como um peso na sua vida. Aqui não é julgamento, mas é informação e conhecimento. Encare tudo isso com um olhar de gratidão, uma oportunidade que Deus está te dando para você refletir sobre os ciclos de violência ou de vivência que tem se repetido na tua história ou na história da tua família. Amém? Então, é importante a gente pontuar isso, ok? Para nós darmos prosseguimento aqui ah, ao ao nosso seminário. Ok, beleza. Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui das questões ligadas à pré-adolescência e à adolescência. Tudo que eu acabei de falar anteriormente serve tanto para a parte infantil, certo? As crianças, quanto também para pré-adolescentes e adolescentes. Essa questão do entendimento da sua sexualidade, o entendimento de que você está tratando aí sobre a sexualidade é algo que é de Deus mesmo. E quando a gente fala sobre a educação sexual infanto-juvenil, uma coisa que serve para as duas é você trabalhar muito com a questão das dinâmicas. Por quê? O que a dinâmica vai fazer? Quando a criança ela está triste, ela está passando por determinados problemas, angústias, normalmente ela não vai chegar para você e dizer, olha, eu estou angustiada, eu passei por isso e aquilo na minha escola. Isso não é normal, a criança não tem repertório para isso. Ela pode, algumas podem até fazer isso, mas não é tão comum. O que ela vai fazer? Ela vai dizer, bora brincar? Ela vai solicitar a sua presença ali com ela, ela vai querer estar perto, ela vai estar, você vai estar trabalhando, ela vai estar ali, estar perto de você, querendo estar no colo, ou às vezes choramingando. Então, por quê? Porque é a forma dela externar e pedir a tua presença. Então, a dinâmica, ela permite a gente trabalhar esses temas de prevenção ao abuso sexual, ou qualquer forma de abuso, de forma leve, sabe? Ela dá essa veia de entrada, porque é um tema pesado. Trabalhar sobre sexualidade, meu Deus, para quem foi que você falou sobre sua vida sexual? Se você já falou para essa pessoa. No mínimo, teria que ser uma pessoa muito íntima, na verdade. Então, é uma área da nossa vida muito íntima. Então, não é com qualquer um que a gente vai abrir. E ainda mais o adolescente. Por quê? Porque o adolescente está numa fase aí de transição. O tema desse seminário hoje aqui é falando sobre transições. E as transições, elas acontecem não só na adolescência, mas em todas as fases da nossa vida. Até quando a gente é adulto e muda de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, a gente está transicionando, a gente está adolescendo, né? Se isso é um verbo, mas eu acabei de criar agora. Né? Então, a criança também, ela passa por certos períodos de adolescência, quando você estuda a infância, tem os períodos em que ela está mais ali, sabe, transicionando, a troca dos dentes mesmo, né? Então é uma dor para ela, é uma agonia, é aquele negócio, né? Quem é pai e mãe aqui passou por essa fase sabe do que eu estou falando, né? Então esse princípio da questão da transição, ele se aplica em várias fases da nossa vida. Então entenda isso, não é só o adolescente que está transicionando, não, você também, né? E a tua forma como você lidar com as suas transições vai refletir na forma como o teu adolescente vai lidar com as transições dele. Por quê? Porque todos nós refletimos o ensino através do exemplo. Quer ver? Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Quem que pode ligar a câmera aqui? Pode fazer uma dinâmica aqui agora. Quem pode ligar a câmera agora para me acompanhar nessa dinâmica? Eu quero acompanhar uma dinâmica junto com vocês. Vou dar um tempinho aí para todo mundo ligar a câmera. A Jéssica já ligou a dela. Ou a Kátia também. A Joyce. Ok. Opa! Estamos vendo os rostinhos aí do pessoal. Coisa boa. A Cibele. Meu Deus, Cibele! Agora eu estou me reconhecendo por nome assim, eu não estava lembrando. Que coisa boa, viu, ter você aqui. Sayonara, ok.
Pronto, beleza. Então, quem pôde ligar aí? Agora, eu quero, quem já passou, já fez essa dinâmica vai lembrar, acho que não vai se passar, mas vamos lá. Quem puder tirar o óculos aí, acho que vai ajudar um pouco mais, se você tirar o teu óculos. Então, vamos lá. Todo mundo aí com a câmera ligada? Ok. Agora eu quero que você coloque a mão no seu queixo, por favor. Colocou a mão no queixo, todo mundo? Ok, beleza. Faça isso com adolescentes. A maior parte deles não estão ligados. Vocês estão. Mas, quando você faz isso com adolescente, pode pegar um grupo de adolescentes, você pede, bota a mão no queixo e bota a mão assim. Vocês vão ver que a maior parte deles vão colocar a mão como você está colocando. Por quê? Porque a tendência é que a pessoa repita aquilo que você está fazendo e não o que você está falando. Então, não sei se você já ouviu essa frase que diz assim, é, desculpe, mas as suas atitudes, elas abafam o que você está dizendo para mim. Então, é algo assim muito, muito importante a gente entender o poder do exemplo. Do exemplo. Então, qual é o período da adolescência? É um período da vida humana que vai da puberdade à vida adulta. E ele se estende dos 12 aos 18 anos. Alguns teóricos, como Daniel J. Seidel, afirma que, na atualidade, a adolescência ela dura até os 24 anos. É por isso que você vê, até hoje em dia, pessoas jovens saindo da adolescência aos 30 anos. Pessoas com 30, com 25, ainda morando na casa dos pais, ainda não deixaram ali, né, o aconchego do lar. Então, o que é um adolescente? É um adulto que está tentando acontecer. Então, perto dos 12 anos, já vem naturalmente, dentro do ser humano, dentro do indivíduo, uma vontade de independência, né? Alguns até adolescentes são chamados de aborrecentes, né? É um termo do mundo usado para falar sobre essa fase. Só que eu creio que existe um termo novo para quem é da fé, que é adolescentes. Eu aprendi isso com o pastor da nossa igreja, né? O apóstolo dela, inclusive, esse conteúdo aqui está sendo inspirado na matéria dele, Ministério com Adolescentes, né? Então, quem acompanhou, fez aí a escola de ministros, vai ver muita coisa parecida. Mas a gente vai ter aí umas pitadas diferentes aí, dentro dessa oficina hoje aqui com vocês. Então, é muito importante, né, a gente ter cuidado com algumas palavras que algumas pessoas chegam para a gente, né, às vezes dizendo aquelas confissões negativas, né, aquele negativismo. Ah, quantos anos o teu filho tem? Aí você responde 13. Aí a pessoa já diz, eu lembro que foi o meu, foi um inferno. E, gente, não precisa ser assim, né? Provérbios 18:21 fala que morte e vida estão no poder da língua. Então, eu creio que é possível a gente gerar vida através das nossas palavras, a gente declarar que os nossos adolescentes, aqueles que nós lideramos, não são adolescentes, vão ser adolescentes. E o que significa o que significa a palavra santo? Não é alguém que sempre acerta, mas é alguém que é separado. Santidade é separação. Então, eles são pessoas propriedade exclusiva de Deus, um rebanho ali no meio de outro rebanho, um povo no meio de outro povo, né, que vão para os seus ambientes na escola, brilhar como luzeiros mesmo. Né, se eu pegar aqui a luz desse flash, num quarto que está iluminado, né, ele às vezes nem nota, o pessoal nem nota tanto, mas se eu pegar isso num breu, meu amigo, isso aqui vai realçar muito. Então, é isso que a gente está depositando na vida dos nossos adolescentes, quando nós estamos olhando eles com esse olhar de adolescentes. Amém? Então, pela criação equivocada, ou por maus exemplos ou más influências, é que vem causa, às vezes, na adolescência, ou até por falta de informação. E eu creio que Deus ele está hoje nos protegendo, nos dando ferramentas para que esse caos ele não impere, né? Porque às vezes a transição ela traz isso, né? Ela traz um certo desconforto, a gente desestabiliza e isso é normal. Qual é o voo hoje que não tem turbulências? É muito difícil você entrar num avião hoje e não sentir pelo menos uma turbulência. Mas isso não impede do avião chegar aonde ele precisa chegar, não é verdade? E eu vou dizer outra coisa aqui pelo Espírito, viu? Tem muitas pessoas que estão aqui e são pessoas que estudam,
sabe? Pessoas que têm embasamento, que têm É princípios. aula de adolescente, Muitas igreja. das vezes, o que que acontece? O que que acontece com o avião? O avião, você sabia que lá no céu não tem placa para o avião se guiar enquanto ele está sendo pilotado? Não tem placa dizendo vá para cá, vá para cá. Toda a direção que o avião recebe vem de dentro dele. Então, é isso que eu gostaria de falar hoje aqui para vocês. Muitas das vezes a gente vai lançar mão de uma ferramenta, de outra, vai ajudar os livros, tudo que a gente faz, que a gente estuda, mas o maior ajudador, o maior direcionador para você lidar com adolescentes ou até com você mesmo é o Espírito Santo. Ele é quem conhece a individualidade, sabe, de cada um. Né? Então, a gente vai chegar já já no teatro e vocês vão ver algumas questões ligadas a temperamentos. E se a gente não entender, gente, sobre os temperamentos, a gente dá com a cara na parede, muitas das vezes. Então, a gente vai chegar nessa parte aí, acho que já está próxima já. Mas vamos lá, vamos falar sobre as áreas de transição e de mudança na vida do adolescente. Você imagine um carro e esse carro está em movimento. E enquanto ele está em movimento, ele está trocando as peças. Olha só que desafio. É isso que representa o adolescente. Ele não fica trancado num quarto enquanto ele está mudando. Ele vai para a escola, ele vai para a igreja, ele vai para a praia. Tem alguns até que têm vergonha de, sabe, se expor demais, usar camisas, sabe, enfim. Tem meninos, né? Eu mesmo era assim, eu tinha vergonha de tirar a camisa, porque era muito magro, né? Então, a minha mudança física, ela gerou uma série de complexos em mim, né? Então, a média da puberdade, né, que acontecem essas mudanças físicas, é de 11 a 14 anos. Então, o adolescente aumenta a altura, o peso, né? E alguns, inclusive, começam a pensar que eles estão desagradando a Deus quando algumas coisas acontecem, como, por exemplo, a poluição noturna. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas a poluição noturna acontece normalmente com os meninos, na verdade, né? Com o menino não acontece isso, mas com os meninos acontece. Que é enquanto o menino está dormindo, ele acaba ejaculando mesmo, né? Por questão de contato ali da área íntima, com a cueca, enfim, com o lençol. E aí ele acorda todo melado, e alguns, melado assim, né? Porque foi uma ejaculação. E alguns se sentem culpados, sentem que estão desagradando a Deus, sentem que precisa de uma libertação. E tudo isso, por quê? Por uma falta de instrução. E, na verdade, é algo natural que Deus colocou mesmo no homem, essa forma de descarregar, né? Porque tem até alguns homens que eu já ouvi, homens jovens, adultos mesmo, dizendo: não, eu preciso fazer sexo, que eu preciso descarregar, senão eu vou passar mal. Eu vou ter algum colapso lá no meu órgão sexual, e não é. Isso tudo aí é uma mentira do diabo. Por quê? Porque Deus já colocou essa forma do homem descarregar através da poluição noturna, e é algo natural. Amém? Então, é importante a gente pontuar também isso também, porque é um tipo de mudança física que acontece e que espanta alguns jovens e adolescentes. Então, é importante os pais, os líderes, os conselheiros, os responsáveis ensinarem aos filhos sobre essas mudanças. Os homens, né, principalmente, precisam ajudar outros homens com essas informações específicas para homens, e as mulheres passar as informações específicas para as mulheres. Né? Por exemplo, falar sobre ejaculação noturna é algo que caberia muito melhor se fosse um homem falando para um outro homem, né? Mas às vezes pode acontecer também por questões de falta de liderança masculina na igreja, e aí tem que ser uma mulher especificamente ali tratando esse assunto, mas você não precisa ir, por exemplo, para um gabinete, colocar a pessoa de frente para você sozinho. Você pode tratar isso de forma geral, né, para não causar espanto e nem desconforto, porque para um homem, às vezes, ouvir isso, né, de uma mulher, às vezes é um pouco, individualmente, é um pouco desconfortável, entende? Mas, às vezes acontece, né, por questões da vida de não ser tanto, né? São casos e casos. Cada família é um contexto, cada igreja é um contexto, eu não quero generalizar também, mas, assim, existe um caminho, né, que eu preciso falar aqui, que eu creio que seja o melhor. E, Michael, por onde é que eu começo para falar sobre essa questão das mudanças físicas e da sexualidade
para a adolescência. A gente sempre fica com dúvida, né? Por onde é que eu começo? E aonde é que normalmente eles têm mais dúvidas? Eles têm mais dúvidas na questão das diferenças anatômicas, né? Então, tem um post lá do Timinho falando sobre imagem corporal, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse post aqui com vocês. Pronto, tá aqui. É maravilhoso esse post, e ele trata um pouquinho sobre essa questão das diferenças anatômicas. A psicóloga Leniane Rocha já recebeu algumas perguntas de crianças na escola. Tia, por que o peito da mamãe é mole e o bumbum dela parece uma gelatina? Ela já ouviu isso. Essa questão aqui, essa tratativa, ela serve também para crianças, viu, gente? É muito bom falar sobre isso. Então, tem meninas que dizem, eu não quero nunca ter filho, nem quero namorar para ficar com os peitos igual ao da minha mãe, ou para crescer minha barriga. Tem muitas que acabam pensando dessa forma. Por quê? Porque não receberam explicações. E às vezes a gente pensa, né? Não, a pessoa vai aprender isso com a vida. Só que para pensar um pouco como foi, né, o teu contato com sexualidade. Né? Eu parando para pensar sobre o meu, como eu queria ter alguém, sabe, que me instruísse nessa área e me dando os caminhos, me dizendo coisas que para ele parecia óbvio, né? E gente, muitas das vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser dito. Tem crianças que elas ficam tão angustiadas porque são meninos e esses meninos começam a ver que a mãe tem cabeça como ele tem olho como ele tem orelha, só que a mãe não tem uma coisa que ele tem, né? A mãe tem vulva e ele tem pênis. E aí ele fica pensando que o pênis dele vai cair quando chegar numa certa idade. Você acredita que tem crianças que pensam isso? E isso gera uma angústia, por quê? Porque ninguém chegou para ele para poder falar. Então, é importante o óbvio ser dito. E aí, continuamos aqui. Aí a questão é, como é que essa mãe dessa menina se refere ao seu próprio corpo? Que é aquilo que eu estava falando no início. A tua sexualidade reflete na forma como o adolescente, a criança está vendo também a sexualidade dele. Então, o que que essa criança tem do padrão de beleza que é exposto pela sociedade? Né? Então, quando se fala sobre imagem corporal, falamos de construção. A gente precisa construir nas crianças uma imagem positiva dos seus corpos. Os padrões impostos por uma mídia digital desequilibrada não são reais. O que é a realidade? As diferenças. Vocês já perceberam isso? Que tudo que Deus cria tem diferenças, mesmo na mesma espécie. Você pega peixe, tem peixe com bocão, tem peixe grandão, tem peixe pequeno, tem peixe amarelo, marrom. E quando você olha para o ser humano, também é assim. Deus vê beleza nas diferenças, não num padrão de beleza, que o mundo ele joga isso, né? Que existe o padrão de beleza e tal. Então, todo mundo tem corpo parecido, mas cada um de uma forma diferente. E como trabalhar isso na criança? Mostrar para ela as diferenças existentes entre as flores, as árvores. Cada um tem seu formato, sua cor, seu cheiro, seu fruto. Então, bem assim somos nós. Todos somos pessoas especiais, com corpos importantes e especiais, mas cada um com seu peso, altura, cor e forma. Né? Então, você pode trabalhar também com seu adolescente de outra forma, porque quando chega adolescente, a linguagem muda, não é igual à criança. Você não vai tratar ali, eu aprendi isso com Jéssica também, né, Jéssica? Falando aí, quando você está falando com o teu filho de 7, o filho de 12, a linguagem muda. Você pode pegar ali um programa de Animal Planet, assistir com ele e falar sobre as diferenças que têm sido vistas ali, por exemplo, nas espécies e tal, e você dizer sobre isso aplicado ao ser humano também, né? Então, é bom isso também, e a gente trabalhar nesse sentido, ok? Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Então, as diferenças anatômicas, elas acontecem e elas precisam ser explicadas. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês um vídeo que a gente teve, foi lá em Careira, inclusive, já você vai se lembrar, a gente fez essa dinâmica aqui com esse jovem casado, o nome dele é Cassiano, e aí ele fez a criança e eu fiz o adulto, né? É a dinâmica das diferenças anatômicas. Então, você fica de frente para o espelho com a criança e aí vai trabalhando isso na frente do espelho com ela. Então, vamos ver aqui o que está falando no vídeo. Aí eu, enfim, levanta o braço direito.
Então, o braço esquerdo agora. Bem, tá vendo? Aí a gente vai botar o braço acima, vamos dizer que o braço é perfeito. Aí, olha, por que você está percebendo assim diferente? O meu braço do seu braço. O seu braço é o quê? É mais móvel, né? E os meus dedos? São pequenos ou grandes? São grandes. Então, o primeiro aspecto anatômico da criança do tamanho. A gente já notando aí, colocar, você pode explicar sobre a diferença do tamanho, certo? Isso é muito importante. O tamanho da boca, o tamanho. Pronto, então esse é o primeiro aspecto aí das diferenças anatômicas, o tamanho. Então, o tamanho é algo que você pode trabalhar, já falando para a criança, para o adolescente. Como assim, mãe? O tamanho da boca, o tamanho, enfim, por quê? Porque quando ele estiver se desenvolvendo e quando ele estiver passando pela fase da puberdade, as coisas vão começar a aumentar de tamanho, né? As meninas vão ter aí, né, o processo físico de ter a gordura, enfim, as gorduras corporais, o peso corporal mais concentrado nas coxas, né, nos quadris, no bumbum, enquanto que os meninos vão ter mais a questão do desenvolvimento, né, dessa parte aqui superior, né, dos ombros, os músculos vão estar mais desenvolvidos e tudo mais. Então, os pelos também, é importante falar sobre isso, é um outro aspecto das diferenças corporais, e é importante já adiantar para a criança que quando ela crescer, ela vai ter mais pelos no corpo, no bolso, que é essa parte aqui, a sobrancelha enche mais, o cabelo vai ter mais, vai ter pelos nas axilas. Então, você não precisa só falar sobre parte íntima, gente. Educação sexual não é só falar sobre as partes íntimas, né? Inclusive, uma coisa que a gente precisa pontuar aqui, educação sexual não é só falar sobre parte íntima, não é só falar sobre sexo, não é pegar vídeos pornográficos e apresentar para o seu filho. Isso não é educação sexual. Você vai falar do corpo como um todo. Então, outros pontos que podem ser conversados durante essa questão das diferenças anatômicas, né? E para um adolescente, pré-adolescente, sobre a relação sexual, com certeza já dá para falar. Hoje em dia, as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, né? E falar sobre menstruação é algo que é importante até para pré-adolescentes, até antes de menstruar já. A Leiliane, ela deu uma aula, assim, sobre menstruação que eu achei show de bola, né? Até antes da menina começar a menstruar, a mãe já ir acostumando a menina a levar o equipamento, né, de menstruação. Tem uns equipamentozinhos, né, que é uma bolsinha, já com lencinho umedecido, com o absorvente, já ir acostumando a menina até a usar o absorvente, vendo com qual tipo de absorvente que ela se adapta melhor, que aí já vai gerando um costume, né? E se você enxerga a tua menstruação como algo negativo, se você começa a reclamar, né? Eu não sou mulher, gente, mas assim, eu imagino o quanto deve ser difícil, né, essa fase para vocês, né? Mas assim, é algo assim que a gente precisa começar a olhar com um olhar assim diferente, porque é aquilo que eu estou falando desde o início, que a forma como tu olha para a tua sexualidade vai refletir na forma como a criança vai olhar para ela. Porque se a criança ela já vê uma mãe que não encara a menstruação assim, às vezes demoniza a menstruação, pronto, eu vou botar um exagero aqui, né? Se ela é uma mãe que demoniza a menstruação, a menina não vai querer nunca chegar nessa fase, ela não vai desejar, quando ela chegar, ela vai ser muito infeliz, entende? Ela vai, às vezes, reproduzir isso na vida dela. E isso não é bom, né? Então, é uma fase, assim, que a gente precisa estar vigiando muito, né? E exercendo muita gratidão, porque se foi Deus que nos criou dessa forma, com esse corpo, com essas reações, então é porque é algo, assim, que foi Ele quem criou, né? Então, eu preciso me adaptar a isso e a olhar isso com outro olhar, né? Então, é muito importante trabalhar isso também, né? Inclusive, né, tem muitas meninas que acabam até não gostando de serem meninas por conta dessas questões, né? Da forma como a própria mãe ou aquela mulher que é um referencial para ela enxerga a sexualidade dela.
né? Algumas, inclusive, querem ser meninos por conta disso, né? Então, é algo muito forte que reflete até na orientação sexual, né? A gente já está pincelando aí, né, sobre a orientação sexual. Então, para casos em que você precisa ali de um conselheiro, um líder para estar acompanhando esse adolescente, é importante, líder, conselheiro, mentor, você apresentar o conteúdo para os pais antes. Por quê? Porque pode ser que você apresente conteúdo para o adolescente, para a criança, e aí, quando chega em casa, o pai e a mãe desfaz tudo que você fez. Porque o pai e a mãe sempre é o maior referencial, né? Do adolescente, assim, pelo menos assim, a criança, né? Eu vou botar assim, criança e pré-adolescente. Se o pai falou, tá dito, né? Serve uma palavra assim como lei mesmo, porque eles respeitam, né? Alguém está ali cuidando e tudo mais. A nossa igreja ela tem um evento com os pais chamado Papo Firme, e é nesse evento que eles alinham esse tipo de conhecimento com os pais. Então, antes de levar o conhecimento para os adolescentes, os líderes e os conselheiros de adolescentes, eles levam para os pais nesse dia específico chamado Papo Firme. E é assim que o trabalho fica mais redondinho. Às vezes, a gente já deixou de fazer alguns workshops em alguns locais, porque a gente não estava tendo adesão dos pais nesse local. Tinha muita criança, mas os pais não estavam aderindo. E assim, não adianta nada. Assim, algo assim que, por mais que adiante em algum sentido, mas os pais, eles são muito influência para as crianças, né? Principalmente para a criança. Mas, assim, na pior das hipóteses, né, porque às vezes pode acontecer do pai não pegar junto, o pai não se envolver, você vai ser uma referência para esse adolescente, para esse pré-adolescente. E eu creio que Deus ele vai ver isso como uma oportunidade, né? E o próprio reino de Deus vai ver isso como uma oportunidade para poder alcançar esse adolescente. Isso pode acontecer também, porque existem lares disfuncionais hoje em dia, né? Pais que nem se importam, nem se dispõem. Então, para isso, ore ao Senhor, tenha discernimento e creia que Deus ele vai dar uma abertura, sabe, com esse adolescente para tratar sobre esses assuntos, né? Então, às vezes acontece também, gente, de você ficar muito travado quando você está estudando sobre esse tema, né? E você fica, não, eu preciso estudar mais para falar. E se você não dá o primeiro passo, é aquilo que a gente está falando da dinâmica aqui das duas garrafas, né? Se você não colocar esse assunto em movimento, vai ficar sempre ali, naquela água parada. E água parada dá bicho, dá doença, né? Então é importante a gente colocar essas águas em movimento. E tem um outro extremo também, de uma pessoa que diz eu sei tudo e eu não preciso aprender mais nada. Do meu jeito é o certo. E a gente precisa estar ligado que a sociedade mudou e a gente precisa estar antenado em relação a essas mudanças. Agora, sabe uma coisa que nunca mudou e que sempre vai permanecer o mesmo? O Evangelho. O mesmo Evangelho que serve para libertar alguém que está viciado em drogas, é o mesmo Evangelho que serve para trazer restauração na área da sexualidade de qualquer pessoa. A gente não vai reinventar um novo Evangelho, ou não, não tem nada de, é o mesmo Evangelho, é as mesmas boas novas. Amém? Vamos falar agora sobre social, né? A vida social do adolescente. A vida social do adolescente também está mudando. Quando o indivíduo é uma criança, ele é mais apegado aos pais, como eu estava falando, né? O pai fala uma coisa e o filho acredita mesmo. Se o pai falar, pula daquele lugar ali e o anjo vai lhe pegar, ele acredita, ele começa a pular e esperar o anjo pegar. Por quê? Porque é uma criança. Olha só que trabalho lindo que os pais fazem, né? Olha, eu tenho que tirar o chapéu para vocês. Porque vocês lavam, vocês passam, vocês cuidam da gente, sabe? É tanta coisa linda assim que o pai faz. E de graça, não recebe, não. É algo que é feito de coração. Aí você imagina o ser humano, né, recebendo todo esse cuidado. O que que ele vai pensar? Poxa, eu vou respeitar essa pessoa, porque ela faz tudo isso de graça para mim. Ela me alimenta, ela me ajuda, ela me dá remédio quando eu estou doente, cuida de mim. Tá entendendo? Então, na cabeça da criança, para ela é natural. Só que aí vem a adolescência. Os filhos, eles começam já naturalmente, gente. Isso é natural. E eu creio que foi Deus mesmo que colocou essa programação. Igual você programa um computador, né, para ele funcionar, abrir, ligar na hora que você liga. Pronto, a adolescência também ela está bem programada para isso.
para haver um desapego um pouco mais dos pais e da família e começar a ter mais conexões fora de casa. Isso é natural. Por quê? Porque ele está se tornando jovem. Ele vai começar a levar uma vida lidando com a sociedade ali de uma forma mais direta. Ele vai trabalhar, ele vai ter clientes, sabe? Ele vai, enfim, criar laços também fora de casa. E isso é natural. O apóstolo Darren deu um exemplo de uma vez que ele viajou para os Estados Unidos e a sobrinha dele, que estava adolescente, ela passou praticamente as férias todas dando atenção aos amigos e quase nunca ao apóstolo Darren e à família dele. E o apóstolo Darren, né, já estava, inclusive, começando a ficar meio irritado, pensando, poxa, essa menina é uma ingrata mesmo, eu troquei a fralda dela, suja de cocô, ela nem nos dá atenção. E aí ele percebeu que isso é algo natural do adolescente ver uma paz sobre a vida dele, sabe? Então, é essa paz que eu declaro sobre a vida aqui, de repente você, que é pai, que é mãe, que está às vezes com essa angústia, né? Porque o filho não está mais dando aquela atenção a você como era antes, e isso é natural, né? E mesmo que isso não aconteça, né, é bom que a gente estimule isso, sabe? Porque a gente vai ver já sobre esses temperamentos, é bom a gente estimular o filho a estar se conectando com pessoas, sabe? Porque ele vai encarar a vida dessa forma no futuro, né? Ele vai ter conexões com pessoas fora de casa, né? E como vai ser esse relacionamento dele? Com os clientes, quando ele tiver clientela, se ele for um empreendedor, com o pastor da igreja dele, com os amigos. Então, isso é importante. Então, os amigos se tornam uma ponte entre a dependência da criança e a independência do adulto, né? Então, o adolescente ele acaba passando mais tempo, às vezes, com os amigos do que com a própria família. E é claro, gente, equilíbrio para tudo, né? Porque tem adolescente também que quer de ficar demais, né? 24 horas com os amigos e isso não é bom. Então, a gente precisa estar... É aquele equilíbrio, né? Entre a permissividade e a tirania. Né? E cada um aqui vive num contexto diferente e cada um tem um grau diferente em relação a cada um desses extremos, né? E, assim, é engraçado porque o adolescente, né, às vezes ele quer ser tratado como criança, tipo, pedir cuidado, né? Ficar, mãe, 24 horas, né? Quem é pai? É o pai, é o pai, é o pai. Aí, quando é para deixar na porta da escola, não, mãe, pode deixar, não precisa. Não, não, vai embora, vai embora, vai embora. Eu sou adulto agora, vai embora. Fica esse meu termo, né? Não sabe se é criança, não sabe se é adulto. Por quê? Porque eles estão, é um adulto, como é? Em construção, né? Então, é bom a gente ter essa noção, às vezes, essa transição, né? Que às vezes na cabecinha deles ainda não girou a chave, né? E se a gente não tiver atento, a gente vai pensar que o adolescente está ficando bipolar, mas não é. É porque ele está transicionando, e é normal. Então, outra coisa também em relação à vida do adolescente é a questão das redes sociais, né? Então, mesmo que alguns deles aleguem, isso é invasão da minha privacidade, você está ali, né, e tal, buscando ter ali um controle, um monitoramento, não um controle, mas um monitoramento ali do acesso dele às redes sociais, isso é algo sadio, muito sadio. Eu vou dizer para você, até para adultos, viu? Tem adultos que a gente aconselha que foram viciados em pornografia, principalmente quem está aí em graus, em determinados graus na igreja, né, em muito envolvimento, eles precisam de monitoramento também, sabia? Mesmo como adulto. Eles têm pessoas que eles prestam contas e aí tem acesso ao que o outro está acessando, né? Tem pastores que fazem isso também. Então, é bom a gente abrir esse olhar, às vezes, que não é só na adolescência que a pessoa vai ser monitorada ou prestar contas para alguém, mas vai chegar um dia em que, a depender do grau que essa pessoa esteja exercendo, ela vai precisar, de repente, prestar contas para alguém, né? Então, tem aqui um post de Canguru News falando de um pai, ele falando o seguinte: minha filha mais velha fez 10 anos de idade e eu liberei o TikTok no celular dela. Um grande erro. Saberia depois. Achei que poderia acompanhar, que seria capaz de saber o que ela estava assistindo. Achei que não tinha nada demais, afinal. Todo mundo já usa, não é mesmo? Eu subestimei o poder desse negócio.
Na semana passada, nós fomos chamados na escola para conversar sobre o comportamento dela. O que a escola argumentou, no fundo, eu já sabia. O comportamento e as falas dela estavam muito avançadas para a idade dela, afetando inclusive outras colegas na sala. Aquilo veio como uma facada no meu peito. Como eu permiti que chegasse a esse ponto? Como eu não atuei antes? Agora, em conjunto com a mãe, decidimos apertar as regras, o tempo de tela e o conteúdo que as nossas filhas poderão acessar. Decidimos cortar o TikTok e incentivamos e proporcionamos outras formas de lazer, mais offline e com menos tempo nas telas. Quando eu digo que eu errei, eu não estou falando apenas do conteúdo ou do tempo que ela passa na frente do celular. Quando eu digo que eu errei, eu vou um pouco mais longe. Você sabia que o acesso ao TikTok é permitido apenas para crianças acima de 13 anos? Isso é uma regra do próprio app, que quando liberei, nem procurei saber. Se minha filha se cadastrou no app, ela teve que mentir a idade dela para tal. E eu fui conivente com aquilo. A construção do caráter e da qualidade do ser humano que nós estamos criando passa também por esses pequenos detalhes, que se não forem observados com o devido cuidado, acabam passando batido. A tecnologia está aí e não devemos ignorá-la. Ela faz parte da nossa vida e da vida dos nossos filhos. Somos a primeira geração de pais que os filhos já nasceram grudados nas telas. Estamos aprendendo a lidar com tudo isso, numa velocidade, às vezes, acima de nossa capacidade de acompanhamento. Não subestime o poder que o uso excessivo e inadequado das telas pode exercer. Se você acredita que é assim como eu, que errou a mão nesse assunto, recue, corte, volte atrás, faça. Não tenha medo de tornar as atitudes que forem necessárias. Atue antes que seja tarde. Esse texto é de Fernando Dias, do perfil @curso Vou Ser Pai. Fantástico texto. E é uma coisa que eu sempre costumo falar para os pais no workshop. O preço de educar sobre essas coisas, de passar vergonha, às vezes, de você falar sobre isso, ele vale muito mais a pena do que o preço de você nunca ter falado e as coisas depois acontecerem. Eu falo isso com propriedade porque eu vivi isso. Então, é algo assim que é um preço que ou você paga agora ou você paga depois, mas todo mundo tem que pagar. Uma hora ou outra a conta chega, né? Então, é importante a gente estar ligado nisso. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui com vocês é sobre a restauração da cultura da mesa. Michael, o que que é isso? Jesus, ele tinha essa cultura e tem até hoje. Você já parou para pensar que Jesus, ele é uma pessoa que, se você for ver na caminhada dele, que ele costumava muito estar à mesa e em momentos decisivos da vida dele, com pessoas que ele amava. Então, antes dele ser crucificado, ele estava à mesa na Páscoa, ceando. Quando ele voltou, ressuscitou, ele fez uma mesa ali para poder tem um momento ali com Pedro, né, com os discípulos. Ele foi uma mesa, né, que ele montou. Quando ele retornar às bodas do Cordeiro, é uma mesa também. Então, a cultura do reino é cultura de mesa, sabe? Então, é importante a gente estar restaurando isso na nossa casa. Ah, Michael, eu não consigo fazer as 3 refeições à mesa com minha família. Faça pelo menos uma. Comece com uma, sabe? É importante a gente estar restaurando essa cultura, porque é algo assim poderoso. E não serve só para adolescente, não. Para casais, para amigos, para discipulado. É fantástico, fantástico mesmo. Tem uma ministração do pastor Josué, ele tem um o pastor Josué Gonçalves, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, uma bênção. Ele tem uma ministração num projeto, né, que ele tem SOS Casamento, que é só falando sobre a mesa. Então, eu estou só pingando um pouquinho sobre esse tema aqui para poder te instigar a procurar sobre ele, sobre esse assunto, e para que você procure restaurar essa cultura, de repente, na sua casa, né, se ela não tiver, ou se ela estiver fraca. Isso é muito importante. E assim, gente, não é só sentar na mesa, não. É estar na mesa mesmo. Lá em casa a gente começou a fazer isso. Eu fiz isso depois de adulto, viu? E funciona, gente. Nossa, funciona. Pode estar o caos que for. Se você buscar restaurar essa cultura na tua família, Deus ele pega junto e sabe, nunca é tarde.
a gente passava uma cestinha, né? E aí todo mundo colocava os celulares dentro antes da gente ir para a mesa, e era só ali a gente. Às vezes ficava sem assunto, não falava nada no começo, depois começou a abrir, a falar, a quebrar essa vergonha, porque às vezes tem isso também, né? E eu queria, assim, falar algo. Eu estava orando aqui por vocês antes da gente fazer esse webinário, e o Espírito Santo falou algo no meu coração, sabe? Com base naquilo que eu tinha ouvido ontem. Ontem mesmo eu estava à mesa com alguns amigos, um casal, e ela me contando uma situação que aconteceu com ela, que ela foi para um aconselhamento para poder é, tirar algumas dúvidas em relação ao ministério dela, e quando chegou lá, o pastor aconselhou sobre a área de relacionamentos. E eu fiquei, Deus, como é que pode? Ela chegou pedindo aconselhamento para a área ministerial e ela recebeu aconselhamento na área relacional. E aí Deus falou comigo o seguinte: filho, muitas das respostas que eu quero dar para as pessoas não estão onde elas estão procurando. Elas estão aonde eu preciso mostrar que elas precisam buscar, na área onde elas precisam buscar. E muitas respostas, de repente, que você está procurando no seu relacionamento para lidar com, sei lá, com suas decisões, sei lá, se você é um adolescente, né, com o que você vai fazer na vida, ou o relacionamento ali com o adolescente que você é responsável, às vezes não está a resposta ali, mas pode estar na restauração do teu casamento. Então, é muito bom você estar buscando essa manutenção do teu relacionamento, do casamento também, se você é uma pessoa casada, o tempo todo, né? Não ignorar os sinais, né? Porque às vezes o relacionamento ele dá alguns sinais de que ele está ficando frio, que ele está ficando fraco, né? Então é importante estar fortalecendo muito bem a base, né? Porque a forma o casamento, eu diria que ele é a base do relacionamento. Se você é casado com você se relacionar com os seus filhos. Eu creio muito nisso também, sabe? Porque um casamento destruído, ele vai também trazer destruição para o relacionamento que há aí com os filhos, né? Então, é importante estar buscando fechar todas as brechas. Vamos falar aí sobre a mudança que vem também, a transição intelectual do adolescente. Então, na fase de criança, o indivíduo vê, né, os pais como heróis, né? Então, para os adolescentes, na cabeça do adolescente, os pais já mudaram, essa visão já mudou, né? Então, isso pode acontecer. Às vezes, o adolescente ele vai enxergar outros heróis que não vão estar mais em casa, né? Pode ser o líder da igreja local, ou alguém que ele admira ali das redes sociais, né? Então, você pode encontrar áreas mais desenvolvidas do que outras, né? Também alguns adolescentes, nessa questão intelectual. Então, tem adolescente que ele só tem corpo, né? De adulto mesmo. Tem uns caras aí que você olha assim, você dá 25 anos e tem 17. Ou mulheres também, né? Adolescentes que têm 25, aliás, tem 17, parece ter 20. Por quê? Porque desenvolveu o corpo, mas intelectualmente ainda são infantis, né? Então, isso pode acontecer também. Então, não se engane com as aparências. Adolescente, às vezes, engana, né? Isso, inclusive, à luz da lei, o adolescente, ele não é considerado, né, desenvolvido plenamente nas suas faculdades mentais. Então, é por isso que ele precisa de um adulto também para conduzi-los em determinados processos. O adolescente está mudando emocionalmente, então, às vezes, a mudança hormonal, para quem é mulher aí, né, e passa pela fase da menstruação, sabe como a mudança hormonal interfere nas suas emoções. Então, tem adolescentes que, às vezes, ficam à flor da pele mesmo, porque os hormônios estão ali, em plena atividade, né, e isso pode acontecer, né? Então, eu contando mais uma experiência aí, né, de um casal, o marido estava tentando dar carinho para a esposa, por 2 vezes ele foi rejeitado, e aí o marido ficou meio chateado e foi orar a Deus. E Deus, sabe o que Deus disse para ele? Deus disse para ele assim, ó, sabe o que foi? Foi a TPM dela. Ou seja, foi uma questão hormonal, isso pode acontecer. O adolescente, às vezes, pode dizer coisas tão fortes para a gente, sem ter noção, às vezes eu já ouvi em aconselhamento com adolescente. Coisas tão fortes, mas tão fortes assim, que me mexeu mesmo, principalmente no meu começo, como mentor e conselheiro de adolescente. Mexeu com o meu emocional de uma forma que eu fiquei muito abalado, a ponto de não conseguir comer direito. Foi um negócio muito forte.
depois eu respirei fundo, orei a Deus, não quis revidar na mesma moeda, fiz umas anotações para poder não machucar, porque assim, o que que eu penso? Independente de quem seja que está sob seu cuidado, se é biológico ou não, eu penso que você está cuidando de alguém, de um filho que é emprestado também. É alguém que pertence a Deus, que ele vai voltar para Deus uma hora ou outra. Todo mundo volta para Deus. Você vai voltar para Deus, né? Quando o véu dessa vida se rasgar, né? Como a gente fala. Então, é importante a gente ter essa consciência também, né? Que a gente está cuidando de filho além, né? E às vezes a gente está ali, a pessoa ela respeita tanto a gente, sabe? Ela honra a gente, ela está ali sob a nossa liderança, sob os nossos cuidados. O que a gente fala, ela ouve, mas a gente precisa ter também uma certa cautela em relação a isso, porque não é porque eu tenho uma resposta que eu tenho que dar todas as respostas. Às vezes eu tenho que me calar e dizer ele precisa encontrar a resposta sozinho em Deus para essa questão. E dizer, ó, procura Deus, ora a Deus, sabe? E estimular mesmo a discipular, não um discípulo teu, mas um discípulo de Jesus, né? Porque a criação de filhos, eu acredito que é isso também, né? Nós estamos discipulando discípulos de Jesus. E isso é até uma paz para o nosso coração. Por quê? Porque é responsabilidade da pessoa obedecer a palavra, obedecer os princípios que você está ensinando para ela, e não tua. Porque ela vai trilhar os processos dela com Deus, ela vai quebrar a cara, né? E assim, às vezes dói porque é alguém que a gente ama, né? Em alguns processos, mas muitas das vezes é necessário, né? Então, uma criança ela aceita com facilidade aquilo que é falado com elas, só que os adolescentes, muitas das vezes, eles criam essa certa resistência, né? Eles precisam ouvir de mais de uma fonte para eles poderem acreditar. Às vezes isso acontece. Adolescentes vão chegar, às vezes, com perguntas difíceis, né? E a falta, às vezes, de resposta dos pais provoca essas pessoas, esses adolescentes, a buscarem outras fontes, né? Então, abra o leque mesmo, né, para temas polêmicos também que podem surgir. Tem um livro que eu gostaria de indicar, vou colocar aqui no chat para vocês, que é um livro Deus Curte, eu compartilho. E aí, gente, estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender as coisas que eu estou falando? Tá muito, sei lá, tá muito difícil. Se estiver entendendo aí, dê um ok. É importante eu também saber, né, que vocês estão aí absorvendo. Está sendo um momento riquíssimo aqui, viu? Eu estou mesmo absorvendo bastante. Espero que vocês estejam aí aprendendo também. Deus está falando profundamente ao meu coração também. Enquanto eu ministro, eu também estou sendo ministrado. A bênção de ser ministro é isso. Né? E é isso. Agora nós vamos partir para o nosso teatro. Eu vou aqui convidar alguns amigos meus que são adolescentes, certo? E eles têm algumas características específicas, certo? Então, quando eles aparecerem aqui na telinha, vocês vão ouvir um pouco sobre a vida deles, eles vão se abrir para vocês, falando um pouquinho das características deles. E aí eu vou precisar de 2 minutinhos só para poder me ajeitar antes da gente começar esse teatro. Então, se você quiser ir beber água e ir ao banheiro rapidinho, a gente vai dar esse tempo, esse intervalo, e a gente vai voltar com esse teatro, tá bom? Depois desses 2 minutos. Eu vou voltar aqui, ainda eu e o Maico, e depois eu chamo os meus amigos, tá? Então, vamos lá.
Ok, muito bom, né? A gente para respirar um pouquinho aí, foram já uma hora aí já de conversa, e eu creio que Deus está falando muito aos nossos corações, e, e é isso. Os amigos que eu vou convidar aqui para falar com vocês, eles têm quatro características distintas, certo? São quatro temperamentos. Vocês vão ver que o primeiro deles, ele é melancólico. Vocês vão ver que tipo de característica tem alguém que é caracteristicamente classificado, né, no temperamento como melancólico. O segundo, ele é o sanguíneo. O terceiro é flemático e o quarto é o colérico. Então, essas quatro características vocês vão ver nesses personagens, né, nesses adolescentes, esses amigos meus que vão aparecer aqui logo em breve, certo? Quem tiver suas dúvidas aí, quiser colocar aqui no chat, pode colocar também, né, enquanto o pessoal está chegando. Eu creio que a gente vai ter aí a oportunidade também de tirar essas dúvidas. E esse livro, Deus Curte e Eu Compartilho, do Perilo Borba, ele fala sobre a questão do uso das redes sociais, especificamente para cristãos, e cria a consciência, a questão da consciência digital, não só para quem é adolescente, mas também para quem é adulto. Então, é um livro muito bom. Ele tem no Verbo Shop, tem como você comprar pela internet no Verbo Shop. Chega em casa, é bem tranquilo a questão da solicitação aí. E é isso. Então, é muito bom. Eu li ele, ele é bem fininho. Dá para você recomendar ele para o seu adolescente e tudo mais. Leia antes, eu sugiro sempre para os pais lerem os materiais antes para ver o que você concorda, o que não concorda, né? E ver se realmente é algo adequado para passar para o seu filho, para sua filha. Mas é bem legal mesmo. Ok? Beleza. Então, eu vou lá chamar os meus amigos agora, certo? Então, se preparem para ver esses amigos que vão chegar aí, que são adolescentes. O primeiro deles, como eu falei, é o melancólico, tá? Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mário. Eu vim aqui a pedido da minha mãe, porque, sim, né? Eu não costumo falar muito com as pessoas. Eu costumo ficar bem calado, sabe? Bem na minha. Eu gosto de ficar mais no quarto e, sabe, é bom às vezes estar lá no meu mundo, ouvindo música, lendo os meus livros. E assim, eu não sou uma pessoa muito de conversa, não. Às vezes a minha mãe pede para eu poder ir lá para os negócios lá da igreja, mas eu sempre gosto de ficar mais na minha, eu fico mais assim na minha mesmo, eu fico de boa, eu fico tranquilo, enfim, às vezes eu sinto às vezes que eu sou muito forçado, sabe, a estar o tempo todo com gente e tal, mas enfim, é coisa da minha mãe, né? Enfim, eu tô aqui mais para dizer para vocês que às vezes é um desafio para mim, sabe? Mas, enfim, é minha mãe, eu respeito muito, minha coroa, né? E é isso, é isso. Então, fica com Deus, viu, gente? Valeu, eu tô indo ali que eu tenho que fazer um dever de casa ali, porque senão, meu Deus do céu, se eu não fizesse dever de casa, a nota, eu tirei uma nota baixa semana passada, nossa, foi assim, aquela cobrança. Foi um 8, sabe? Eita, porque para mim, eu sei, você vai pensar que o 8 é uma nota muito alta, mas para mim foi baixo. Eu normalmente tiro 9,10, 9,10 e não foi boa, não. Preciso estudar um pouco mais para o teste de amanhã, tá? E é isso, gente. A gente se vê, tá?
E aí, galera, tudo bem com vocês? Coisa boa ver essa galera aqui. Meu nome é Saulo, mas a galera me conhece como Saulinho. E é muito bom estar com essa galera aqui. Eita, galera de todo lugar do Brasil. Gente, é bom demais conhecer essa gente de todo o Brasil. Olha, semana passada eu tive uma aventura assim, topada. Muito legal com a galera massa, assim. A gente foi lá para a Chapada. A gente fez uma viagem lá, mergulhou lá nos rios, sabe? Bem legal. Mas às vezes eu fico saindo muito, sabe? Minha mãe às vezes fica me pegando um pouco no meu pé. Porque eu gosto de estar no meio de pessoas, sabe? De amigueiro, eu gosto de ir para, sabe, para os eventos assim. Às vezes tem uns eventos massa que vão uma galera massa, sabe? Eu conheci uma menina, rapaz, lá na Chapada. Pense numa menina assim, gente boa. Uma menina, sabe, cabeça, assim, uma pessoa muito inteligente, só que eu não sei se ela tá afim de mim, eu comecei a conversar com ela, sabe, aquele negócio assim, não sei se minha mãe vai gostar disso, porque assim, né, eu recebo mesada todo mês, eu não sei se eu ainda estou pronto ou não para namorar, mas eu chegar com minha mãe para falar um negócio desse, eu não sei se eu tenho coragem com meu pai, não sei com qual deles eu falo, eu acho que eu vou falar com o meu líder, porque, sei lá, ele está ali, né, conhece meus pais, ele pode me ajudar um pouco melhor sobre isso, para saber, assim, se eu estou no tempo certo, se eu não estou, sabe? Enfim, é isso, galera, é isso. Eu agora preciso ir, sabe, porque me chamaram ali para poder comer uma pamonha lá na casa de uma galera lá, a galera tá lá me esperando. E já já eu falo com vocês aí pelo WhatsApp, tá? E é isso, galera. Falou, fica na paz do Senhor. Ô, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Flávio, assim, eu tô aqui para falar um pouco com vocês do que aconteceu comigo na semana passada, né? É que eu fui tentar fazer umas coisas aí que minha mãe pediu, lavar uma louça, cara, eu quebrei uns 3 pratos dela. E não foi qualquer prato, foi um prato que ela usa para visita. As visitas chegaram aqui, aí ai meu Deus do céu. Aí pensa que eu tô agora assim, sabe, sem saber o que fazer, não sei, da última vez não foi muito bom o que aconteceu, é que eu sempre vivo quebrando as coisas, né? Aqui em casa, às vezes sou meio desastrado. Tem gente que às vezes olha para mim, lá vem ele, bobão, desastrado. E sei lá, às vezes eu tento fazer tudo certo, mas eu sempre sinto que está faltando alguma coisa, sabe? Que eu estou meio atrapalhado. E tem alguns momentos assim que, sei lá, às vezes até na turma mesmo, né? Eu já falei isso com o meu líder e tal, que às vezes está acontecendo alguma discussão, alguma briga ali, às vezes eu nem prefiro me meter, sabe? Eu prefiro ficar na minha, porque, sei lá, se eu já sou atrapalhado, assim, né? E assim, eu não sei se eu devo estar assim, metido em tudo, eu não sei o que falar para minha mãe, eu estou assim, meio perdido. É isso, galera. Eu já vou lá, certo? Porque eu vou orar a Deus aí um pouquinho. Meu discipulador falou que orar, né, às vezes nos dá aquela clareza e tal. E é isso, é isso. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Carlos. Tô aqui só fechando algumas coisas. Tava jogando um pouquinho aqui. Jogo bem legal, mas... Então, falando aqui um pouquinho para vocês, né, de como é que tá a vida. E, assim, eu
tô pensando em fazer uma viagem, né, no ano que vem para o exterior, porque, sei lá, eu sou um dos melhores alunos lá da minha turma, tô querendo fazer uma universidade fora, sabe? E meus pais estão me dando apoio também para isso, e tá bem legal, assim. Tenho feito várias coisas na escola, a galera tem gostado, assim, dos projetos, dos trabalhos, eu fiz até uns testes aí, e consegui passar e tal, e tá bem legal mesmo, assim, tá bem interessante as propostas. Eu só não sei em qual universidade lá eu vou estudar, tô também em dúvida, assim. E é isso, né? Eu creio que na semana que vem eu vou sentar aí com o meu líder vai me dar, assim, um norte, sabe, do que fazer, né, em qual lugares ir e tal. E é isso, galera. Eu vou lá porque já tem um compromisso que eu marquei aí para poder fazer algumas atividades, né? Eu sou uma pessoa muito cheia de atividades. Eu tenho Muay Thai na segunda e na quarta, academia terças, quintas e sábados. Eu faço inglês na segunda também, na quarta e na sexta. E sextas-feiras eu tenho uma reunião de célula. Ah, sem contar também com a mídia da igreja, que eu trabalho nela também, né? Vocês veem que eu sou um cara bem da mídia mesmo, né? Estou bem envolvido. E é isso, né? Tem momentos assim que eu estou bem cansado. Só estou à base de café. Mas é para sobreviver, né? A agenda, a vida, o mundo moderno. E é isso. A gente se fala, galera. Tchau. Fiquem na paz do Senhor. Qualquer coisa, fala comigo pelo WhatsApp, viu? Se eu não responder, é porque eu estou fazendo alguma coisa bem importante, certo? Mas eu respondo assim que eu puder, tá? Eu respondo. E é isso. Valeu! E aí, gente? Gostaram do teatro? Ah, Deus amado. Gente, olha, eu vou dizer, essa ideia do teatro surgiu recentemente. Não estava nem programado isso aqui, mas, assim, é muito importante a gente estar ligado nos temperamentos de cada pessoa, não só de cada adolescente, mas de cada pessoa. Por quê? Porque o temperamento é como se fosse a língua que a pessoa fala, né? Se imagina alguém que fala japonês tentando entender alguém que fala inglês. Que problema, né? Que às vezes usa mímica, às vezes pula, às vezes faz isso, faz aquilo outro. E quando você não fala a linguagem do temperamento que a pessoa que você está lidando ali entende, fica parecendo grego mesmo. Fica parecendo grego. Você chega para uma pessoa que costuma ser bem introspectiva e pede para ela sempre se envolver em atividades que tem muita gente, pá. E nem sempre isso ela vai conseguir com tanta facilidade, sabe? E é bom, é importante, sim, ela está envolvida com pessoas, ela está em algumas atividades, sim, mas como conduzir esse processo, né? Como fazer isso de uma forma que não vai trazer um desconforto para ela? Como amenizar esse desconforto, né? Então, é importante tudo isso. Eu queria compartilhar aqui com vocês uma tirinha, que é essa daqui, ó, falando sobre a questão da educação, às vezes, que é uma educação engessada. Olha só o que o cara está falando, né? Para eles aqui. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E às vezes a gente está assim, né? Como líder, como responsável pelo adolescente, achando que com todas as pessoas que a gente vai discipular, vai funcionar da mesma forma. E não é assim. Uma vez, eu liderando adolescentes mesmo, na na minha equipe, né, de teatro. E aí tinha uma que sempre chegava atrasada. E eu sentia aquele impulso na minha alma mesmo para poder corrigir ela. E aí o Espírito Santo falou, e eu indo com fogo, né? Aquele fogo, assim, aquele super-herói que vai chegando assim, destruindo tudo. Blá, blá, blá. E aí Deus falando, ele lembrou de algo que eu ouvi do pastor Eli. Você está para apagar o fogo ou para gerar mais fogo? Aí eu, pai, eu tô aqui para apagar o fogo. Fui chamado como um bombeiro e eu amei. Aí eu cheguei para a menina, né, e perguntei, tá acontecendo alguma coisa? O que foi que tá acontecendo? Eu podia acolher ela, amparar ela. E aí depois que passou tudo, a menina subiu no palco, encenou um dos personagens principais. Ela falou para mim
que ela estava chegando atrasada nos ensaios porque o remédio dela, que ela usava para crise de ansiedade, tinha acabado. E ela estava tendo crise, é por isso que ela chegava atrasada. Se eu chegasse ali, com fogo, sabe, eu ia terminar de matar a pessoa, né? Então, o Espírito Santo me ajudou a conduzir com essa pessoa. Agora, teve outro que foi um adolescente também, que ele estava faltando vários ensaios. Aí, quando chegou perto do espetáculo, eu cheguei para ele e falei mesmo, na cara dura mesmo. Eu senti que foi um impulso, assim, e Deus não estava me freando nem nada. Não senti um freio do Espírito Santo falando nada. Eu falei para ele, olha, cara, é o seguinte, você está faltando nos ensaios. Se você faltar tal ensaio, você está fora. Aí ele olhou assim, né, com a carona, deu aquele, né, aquele choque de realidade. Então, é muito importante a gente ser guiado pelo Espírito também nas nossas instruções, naquilo que a gente vai conduzir, da forma como nós vamos orientar, né? Porque às vezes a gente vai, né, com esse ímpeto e tal, e não sabe o que foi que aconteceu, não para conversar, né, e tal. Então é muito importante. Vocês viram os 4 perfis, né? O perfil do sanguíneo, que foi o Saulo, aquele que estava com boné, né? Ele gosta muito de estar ali com gente e tal. E é bom a gente estar ligado também que o adolescente, tem adolescentes que gostam disso, né? De estar com pessoas o tempo todo. Então, tem atividades que promovem isso. Na nossa igreja tem um exemplo, que é o Adrenalina, do G1. Eles têm eventos, assim, para pessoas bem sanguíneas mesmo, competitivas, né? Então, é muito, que alcança muito esse perfil. Então, quando você dinamiza, né, as formas como esse adolescente pode ser alcançado, isso é muito bom, né? Então, qual o filtro que você pode usar para sugerir atividades para o teu filho, para alguém que você acompanha que é adolescente? Paulo nos dá esse caminho. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, do 6 ao 8. Ele está falando sobre pensamentos, e pensamentos têm tudo a ver com a nossa sexualidade, né? Então, é importante a gente frisar isso também. E como lidar com o adolescente na prática, né? Agora a gente vai passar aí passos práticos em relação a isso. Relacionamento é a chave para lidar com qualquer pessoa, seja ela adolescente, seja ela, enfim, qualquer pessoa. Então, e assim, relacionamentos vão demandar tempo. Então, à medida que o grupo cresce, né, assim, ou seja, à medida que você tem mais alcance na vida de mais adolescentes, você vai precisar de mais pessoas também para te ajudar nesse processo, né? Então, tem algumas características do adolescente, além dos temperamentos, que é comum à maior parte deles, e eu vou listar elas aqui para você. A primeira delas é a busca por novidade. A maior parte do adolescente quer novidade. Então, surge um aumento de desejo por gratificação nos circuitos do cérebro adolescente, criando uma motivação interior para tentar algo novo e sentir a vida de maneira mais plena, gerando maior engajamento com a vida. Então, quem é melancólico, por exemplo, né, quem tem esse temperamento mais voltado para o melancólico, às vezes, é meio que sabotado mesmo, sabe? Ele fica, não sei se você já ouviu isso de adolescente. Vixe, que tédio. Vixe, que... Eu mesmo passei muito por isso. A questão do tédio. E aí eu sempre buscava novidade para poder dar aquela descarga, sabe? De adrenalina no corpo para poder sair do tédio. Né? Então, qual é o lado negativo da busca pela novidade? É a busca por sensações e por riscos que enfatizem a emoção e minimizem os perigos, e isso resulta em comportamentos arriscados e em ferimentos. É por isso que muitos adolescentes se ferem, alguns morrem, buscando essas atividades, né? Por novidade e buscar o tempo todo essa tal da adrenalina aí. E o lado positivo é estar aberto à mudança e viver apaixonadamente, enquanto a exploração da novidade é assentada em um fascínio pela vida e um impulso para projetar novas maneiras de fazer as coisas e de viver com um senso de aventura. Então, tem adolescentes que tem esse perfil, mesmo para, principalmente o sanguíneo, o colérico, né, por essa busca por novidade, mas isso é comum a todos. Então, tem como a gente trabalhar isso com adolescente de forma sadia? Tem. A gente, de repente, gerando atividades, né, que são novidade para ele, fazer uma trilha,
enfim, ir para um sítio, buscar, enfim, várias alternativas para poder trazer, tirar ele desse lugar do tédio, porque naturalmente ele tem essa propensão por buscar por novidade. Engajamento social. Gente, isso aqui não é regra, viu? Mas é algo que é comum, que é possível ver na maior parte. Então, possa ser que, de repente, o adolescente que você tenha contato não tem essa característica, está tudo bem. Engajamento social. Que característica é essa? Isso aumenta a conexão entre os adolescentes e cria novas amizades. Qual é o lado negativo? Adolescentes isolados dos adultos e cercados apenas por outros adolescentes. E tem uma chance maior de assumir riscos e a rejeição total dos mais velhos e do conhecimento e raciocínio adultos acabam aumentando esses riscos, né? Porque o adulto ele tem um raciocínio mais maduro, né? Então, quando ele está totalmente desconectado, quando ele está com essa propensão por engajamento social e ele se desconecta dos mais velhos, isso é perigoso. E o lado positivo é o impulso para a conexão social conduz à criação de relações de apoio que são melhores indicadores de bem-estar, longevidade e felicidade ao longo da vida. Isso já foi comprovado em pesquisas. É interessante, né? Porque Jesus também foi adolescente. Já pararam para pensar sobre isso? E quando ele foi adolescente, ele teve essa característica muito forte na vida dele. Tem um episódio que ele os pais de Jesus se perdem de Jesus. Ele tem 12 anos. E olha onde ele foi achado, lá no templo, conversando sobre as escrituras com as pessoas que estavam lá, né? Os sacerdotes e tudo mais, os entendidos da lei. E ele deu um susto nos pais dele. Jesus deu um susto nos pais dele, como um adolescente. Então, esses sustos, pai, mãe, líder, responsável, é comum mesmo, por quê? Porque o adolescente está orientado para essa questão do engajamento social. Né? Às vezes ele vai deixar, né, o ninho ali onde os pais estavam, a barra da saia da mãe, do pai, daqui a pouco vai estar ali conversando com um amigo, e daqui a pouco, meu Deus, cadê meu filho? Foi isso que aconteceu, né? Por quê? Por causa dessa propensão por engajamento social. Essas características que eu estou listando aqui para vocês, né, da busca por novidade, engajamento social, está no livro O Cérebro do Adolescente, de Daniel J. Siegel. É um livro riquíssimo e eu creio que pode abençoar muito a sua vida. É claro, né, é importante você ler e filtrar aquilo que você acredita. Outra característica, aumento da intensidade emocional, dá uma vitalidade maior à vida. O lado negativo disso, a emoção intensa pode assumir o controle, levando à impulsividade, à depressão e a uma reatividade extrema e às vezes inútil. E o lado positivo, a vida vivida com intensidade emocional pode ser repleta de energia e de um senso de impulso vital que resultam em exuberância e alegria por fazer parte do planeta. As mães, normalmente, costumam ter mais problema com essa característica. Por quê? Porque mãe sempre quer que seus filhos não se machuquem, né? Mas o pai é sempre, normalmente, não é geral, mas é o mais aventureiro, né? Pede para o menino, principalmente os meninos. Vai, bota força, faça isso, faça aquilo. Aí a mãe, não, vai machucar, vai machucar. Mas, às vezes, é necessário. É necessário o cara, né, o brother ali, exercer essa masculinidade dele, ser esticado mais um pouco. Né? Às vezes isso vai doer na mãe, mas é necessário. Né? É necessário ele passar por esse aumento da intensidade emocional dele, porque é uma orientação que o adolescente tem, e é natural isso, certo? Então, colocar o adolescente em contato com o desafio é algo muito bom. Então, eu acredito que esporte, ele proporciona isso, né? Muito bem desempenhado, então é uma sugestão. Exploração criativa é a última característica. Então, com o sentido expandido de consciência, o raciocínio abstrato e o novo pensamento conceitual do adolescente permitem o questionamento do status quo, abordando os problemas com estratégias inovadoras, com criação de novas ideias e sua aplicação. Então, tem adolescente que é muito queixudo, né? Mas por quê? Por que tem que fazer dessa forma? Não, sempre isso foi feito assim, vamos fazer de outro. Né? Tem uns que são assim, por quê? Porque ele está orientado com essa característica mesmo dentro dele. É algo natural, ele só precisa ser direcionado. Não há problema nenhum em ter senso crítico, gente. Às vezes a gente, no meio, né, cristão, mata muito isso.
né, da pessoa não desenvolver o senso crítico, porque sempre a gente é muito orientado a obedecer, a ser submisso, e está tudo bem, obedecer, ser submisso, só que é importante a gente também saber ouvir quando a outra pessoa não concordar com o nosso ponto de vista, não concordar com a nossa maneira de fazer, de repente pode ter outras maneiras de fazer que a gente nem sabe, né? Às vezes isso às vezes acontecia comigo mesmo, né? Como adolescente, eu chegava para minha mãe e falava, e aí ela não me ouvia, e aí acontecia alguma coisa ruim, aí eu falava, tá vendo? Se isso já aconteceu, né, com você. E acontece também o contrário, viu? A mãe falar, acontecer com o adolescente, a mãe dizer, tá vendo? Por quê? Porque não tá havendo como é que eu posso dizer? Essa disposição em concordar e discordar. Tá entendendo? Então, às vezes é necessário isso, né? E tá tudo bem. É claro que a gente não vai estar aprovando pecado, não vai estar aprovando coisas que estão fora da palavra. Mas, assim, às vezes até é bom você orientar o teu filho, filho, você pode discordar, sim, só que saiba como dizer, ó, você pode dizer assim, dizer dessa forma, é bom dizer assim, se ensinar como ele discordar também, porque tem gente que é propenso a ser queixudo mesmo. É uma propensão, é um caráter da personalidade da pessoa, tem um senso crítico altamente aguçado. Ela só precisa de ser orientada para isso não ser morto na vida dela. Ela pode ser uma pessoa educada e uma pessoa que tem um senso crítico aguçado, sim, isso é possível. Né? Paulo foi alguém assim na época dele, né? E olha só como Deus usou Paulo para discordar de pessoas que falavam que a lei não tem que ser cumprida, tem que circuncidar e só é salvo quem é circuncidado. E não, Paulo teve um senso crítico e esse senso crítico permitiu ele ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes e seguir isso com muita convicção. O lado negativo dessa exploração criativa é a busca pelo sentido da vida durante os anos adolescentes pode levar a uma crise de identidade, a vulnerabilidade e a pressão dos iguais e há uma perda de direção e propósito. Porque às vezes quando a pessoa ela tem muito queixo, né? Ela é muito queixuda, ela acaba indo muito pela onda, né? Os ventos de doutrina que Paulo fala. E aí ela precisa ter um certo cuidado em relação a isso, né? É possível ela ser diferente, ela ter senso crítico, mas alinhado com os princípios da palavra de Deus. Lado positivo, se a mente tiver força para raciocinar, imaginar e perceber um mundo de novas maneiras dentro da consciência, e eu acrescento aqui dentro da palavra, dentro do caráter de Deus, de explorar de forma criativa o espectro de experiência possível, o senso de cair na rotina, que às vezes impregna a vida adulta, pode ser minimizado, e em seu lugar pode ser cultivado a experiência do ordinário, vivido como algo extraordinário, o que não é uma estratégia nada ruim para viver uma vida plena. E é interessante porque a gente carrega isso, né, também algumas características da adolescência para a vida adulta. O Daniel fala sobre isso. Eu mesmo tenho uma propensão muito grande para exploração criativa, para o aumento da intensidade emocional, não tanto para o engajamento social, mas eu estou aprendendo isso muito com Deus, porque eu sou uma pessoa introspectiva naturalmente, a busca por novidade, né? Então, é possível você também entender os temperamentos como algo que não é engessado. Você não vai classificar, por exemplo, o teu filho, não, ele é melancólico, então ele só é melancólico. Não, ele pode desenvolver características de um sanguíneo sendo melancólico, porque vai precisar. Ele vai precisar falar trabalhos em público, vai precisar falar em público, vai precisar fazer coisas que o introspectivo normalmente não faz. E tudo isso, o poder do Espírito Santo e a graça nos capacita. Amém? Então, seja você pai, seja você responsável por adolescente, você não precisa se sentir pressionado a ter um relacionamento íntimo com seu adolescente ou com sua, sabe, um pré-adolescente, enfim, como era necessariamente na infância. E, ao mesmo tempo, você pode estar fazendo pontes para que esse adolescente consiga ter acesso a pessoas que são exemplares, sabe? Que você vê que são pessoas exemplares. Então, o mundo em si, ele tem sede de referência. Se você for parar para ver em alguns perfis da internet, gente, tem perfil que tem mais gente no perfil do que em algumas cidades.
a pessoa é praticamente um político dentro do perfil. Tudo que ela fala, o pessoal apoia. Então, para você ver o poder que a influência e a referência, o mundo está sedento com referência, né? E, Michael, como é que eu posso buscar bons exemplos para o adolescente que eu estou direcionando para outras pessoas? Eu vou dar uma referência bíblica para vocês. Atos 6, se você tiver sua Bíblia aí e quiser abrir, mas eu vou ler aqui para você, vou colocar também aqui no chat. Atos 6, do 1 ao 4, diz o seguinte: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha só o que aconteceu. Houve um crescimento e, por conta disso, houve um esquecimento. Então, a partir do momento em que o adolescente ele se desenvolve, ele vai começar a crescer, sim, mas ele vai começar a se esquecer, ele vai começar a abrir mão de algumas coisas, e você vê que o crescimento ele traz isso, é natural ao crescimento. Mas olha só o que os discípulos fizeram. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Olha as características desses homens. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E olha só que maravilha. Eles não deixaram de servir o povo, mas também não deixaram o povo negligenciado. Não deixaram o povo lá as moscas, né? Então, eles escolheram 7 homens. Então, quem são os 7 homens, né, que você pode direcionar o seu adolescente? É importante, não precisa ser 7, mas pode ser 1 ou 2, né? Então, é importante ter isso, né? E assim, eu recomendo que seja mais de um, porque senão pode criar uma dependência emocional também, né? E aí é bom que o adolescente, às vezes pode ser em grupo também, né? Tem grupos de discipulado, de pessoas de bom testemunho, cheias do espírito e de sabedoria. Porque quando é um, o adolescente fica só naquele, e isso gera dependência emocional, não é legal, né? Então a gente tem que ter cuidado com a dependência emocional. E você vê, ó, os discípulos que estão fazendo aqui o papel dos responsáveis, dos pais, eles não deixaram de servir o povo também, né? Então, é importante que quando a gente delegar essa tarefa a pessoas que nós confiamos, nós não deixarmos de servir quem o Senhor confiou para a gente ali, né? Não terceirizar o cuidado do nosso adolescente ou da pessoa ali só para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, né? Então, tem algumas perguntas que ajudam a você se nortear em relação a como escolher essa pessoa, né? Como essa pessoa trata as pessoas que estão abaixo dela, né? Porque tem pessoas que você olha ali, nossa, parece ser um homem de Deus, mas trata mal quem está ali, sabe, abaixo dela. Então, isso não é bom. Como ela trata os pais, isso é muito importante também, né? É uma pessoa que honra a Deus acima de todas as coisas? Como é o testemunho dessa pessoa? Né? Então, essa pessoa é quem vai servir a mesa em que seu filho vai se alimentar. Então, é importante a gente também ter atenção, como eu já falei, a não terceirizar a criação dos seus filhos a pessoas. Veja que os discípulos continuaram a servir o povo, só que de forma específica. E Deus ele vai dar uma forma específica para que você alcance esse serviço, né? Esse adolescente que Deus está confiando a você, de forma individual, né? E específica. Ok, então vamos lá, vamos avançar um pouco mais. O que mais que a gente pode dizer aqui? Adolescente e seus pais, né? Existem algumas pressões que os adolescentes eles estão enfrentando hoje, principalmente na área sexual, né? Então, tem adolescente e jovem, né, que em si eles não são pessoas ruins ou tóxicas, né? Mas pelo fato de haver um desejo de ser aceito, eles acabam quebrando preceitos morais para alcançarem isso, né? Alcançar o tal do sentimento de pertencimento. Por isso que você indicar o adolescente para um grupo ou envolver ele em um grupo é tão importante, porque ele vai se sentir parte de um grupo que aceita ele como Deus o projetou para ser. E quais são os antídotos para adolescentes e para jovens, para lidar com as pressões? Primeiro deles é instalar a identidade de Cristo neles. Como eu falei desde o início, você não está fazendo um discípulo teu, você está fazendo um discípulo de Cristo. Até porque
Você, como ser humano, tem as suas imperfeições, né? Mas Cristo não. Então, se você fizer sempre essa pessoa olhar para Cristo, e mesmo que você fale, você pode reconhecer teu erro e dizer, ó, eu sou humano e tal. Isso é muito importante, gente, na liderança, saber? Você, olha, eu errei. Gente, isso é maravilhoso, isso é tão saudável. Você não tem noção. Eu já ouvi discipulados meus falando, pessoas falarem, Michael, como eu gosto quando você faz isso, sabe? Porque isso mostra que você é humano. Eu fico muito feliz em exercer, às vezes, o pedido mesmo de perdão quando eu falho, né? Então, pessoas com segurança, com essa segurança da identidade em Cristo, elas não vão se balançar com as zombarias e as demais pressões, porque quando o adolescente ele vai para outros grupos, ele é muito afrontado, né, nesse sentimento de pertencimento, porque às vezes o grupo tem uma ideia que, por exemplo, acredita que homossexualidade é algo que é certo, e ele não, ele se sente a carta fora do baralho mesmo, né? Então, é algo assim que se ele tiver a identidade em Cristo dele bem fundamentada, ele cria uma blindagem por dentro, né? Então, é importante. É o entendimento de que eu não sou valioso por causa do que você diz ou pensa. Eu sou valioso porque Deus Pai me ama. Outro antídoto: o adolescente, o jovem, não precisa agradar todo mundo. Às vezes, para agradar a Deus, nós iremos desagradar pessoas. É muito importante se estabelecer isso dentro dele também. A única maneira de você não desagradar ninguém é nunca tomar uma posição. E quando você toma uma posição, na verdade, isso vai sempre agradar uns e desagradar outros, né? Então, às vezes, algumas pessoas não gostam quando há um posicionamento, mas deixar isso claro para o adolescente, já fique tranquilo, isso é algo positivo. Até Jesus desagradou as pessoas que andaram com ele. Escolher verdadeiros amigos é um outro antídoto. Existe um perfil de amigo verdadeiro mesmo. Então, tem uma turma que vem, infelizmente, uma turma que está andando por aí, só para tirar vantagem, para humilhar. Eu mesmo era o aluno, né, estrela da sala, né, porque eu sempre tirava 10, sempre tirava 9. E todo mundo queria colar em mim para poder colar, né, ou para poder tirar alguma coisa. Então, por isso que eu sempre fui muito, às vezes, assim, né? Deus tem que trabalhar muito comigo essa questão de encontrar amigos de verdade, porque ninguém nunca me ensinou em relação a isso, né? De que tinham pessoas que estavam ali para tirar vantagem. Então, nos primeiros momentos, eu ficava muito mal com isso, muito mal, porque eu não sabia, eu tava ajudando a pessoa, puxa, esse cara é meu amigo, aí daqui a pouco a pessoa sumia, não queria mais saber de mim, caraca, eu ficava triste, muito triste, né? Então, é importante a gente saber quem são os nossos amigos e quem eles são e quais são as características dele, né? Então, é importante que esses amigos tenham o Senhor, né? E vejam o nome, viu? É temor ao Senhor. Não é porque a pessoa é cristã que ela vai temer ao Senhor. Tem muita gente que é evangélica e não teme ao Senhor. Ela não coloca Deus acima das decisões dela, da vida dela, tem que ter cuidado com isso. Não é porque é crente, não é porque é filho de não sei quem, que é não sei quem, né? Nem sempre filho de peixinho é não, viu? Tem que ter cuidado com isso também. Uma pessoa que chega próximo de você e te afasta do Senhor, esse não é o seu amigo, né? Então é importante ter essa consciência. Estamos caminhando para o final, e agora a gente vai falar sobre as maiores dificuldades da mocidade, certo? O complexo de inferioridade surge por quê? Por conta dessas mudanças físicas. Teve um caso de uma menina mesmo que a Leilene trouxe, né, de uma mãe, que quando a filha ia se trocar, ela fechava todas as portas do quarto dela, não deixava nada aberto, era só ela e a mãe, e ela fechava tudo. Por quê? Por causa desse complexo, né? Então, isso não pode ser só por causa da questão física, não, viu? A causa social também, traumas, abuso sexual, principalmente envolvendo meninos. Nossa, quando um menino é abusado, ele tende a ter muita barreira para poder contar. Muitas mesmo. Ele só vai contar, às vezes, só quando ele fica jovem, só depois de velho. Porque tem um tal aí viado, 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 bicha, baitola, né? Que tem meninos que se tratam assim, entre eles mesmos, até às vezes como uma forma carinhosa, né? De alguns amigos, e eu fico assim, meu Deus, podia chamar de tanta coisa,
né, de servo de Deus, filho do Altíssimo, vai chama disso. Por quê? Porque tem essa propensão é um vício da cultura, né? E aí é uma outra barreira, né? Poxa, se eu contar, vão dizer que eu sou o quê? Que eu sou baitola, que eu sou viado, né? Então veio todo esse trauma, esse complexo. A aparência, como eu já falei, alguns desenvolvem muita espinha no rosto, né? E aí tende a ficar muito mal, ninguém chega para falar para ele que aquilo é um processo natural, que dá para tratar, né? Fica magricela, né? Eu mesmo fiquei magricela, o complexo, meu Deus do céu, maior do que eu, o complexo que eu tinha. E aí eu fiquei mal, ninguém nunca chegou para mim para dizer, cara, tem como você entrar numa academia e tal. Foi só depois, mas o complexo estava lá, me comendo por dentro, né? Tem como entrar numa academia, fazer uma alimentação regrada, né? Para poder criar um corpo que você deseja, que você tem dentro de você, e não precisa ser aquele corpo, sabe? Como a mídia desenha. Não, mas um corpo saudável, um corpo que vai me deixar satisfeito comigo mesmo, com Deus, entendeu? Porque toda idade tem a sua beleza, né? Então, é bom a gente também estabelecer isso. As estações da vida são como as estações do ano, né? E dá para a gente manter saúde, mesmo com o corpo, não nos estereótipos, né? Então, é importante a gente trabalhar isso também. O sofrimento do bullying, que se intensificou muito, principalmente no meio digital, né? Pessoas que pegam fotos íntimas. A gente tem no nosso workshop uma aula só falando sobre nudez na família. E lá a gente fala especificamente sobre essa questão dos nudes. Então, se você fizer o nosso workshop, você vai ser trabalhado um pouco mais nessa questão, né? O que é isso? Como trabalhar isso? Né? Então, a segunda maior causa de morte entre os jovens é o suicídio, por incrível que pareça. Né? Até a Jéssica trouxe, né, Jéssica, isso na nossa última live. Então, é algo assim que acontece muito e elas estão muito ligadas a essa questão da exposição, principalmente por meio de fotos íntimas. A pessoa compartilha com o namorado, nem o pai sabia que era namorado, daqui a pouco está espalhando para a escola toda. Rapaz, é uma coisa séria. E às vezes a pessoa tem que mudar de cidade, mesmo que a cidade ela não, ela fica conhecida porque é um meio digital. E aí, como é que vai apagar isso da mente das pessoas, né? Então, é isso. Né? Tem também outras dificuldades que são os abusos de substâncias, né? Bebida, fumo. Lembra daquela propensão que eu falei, da busca por novidade, do sentimento de pertencimento? Alguns deles vão encontrar isso muito nessa questão da bebida, do fumo e das drogas, porque é a adrenalina, né, que eles sentem ali por conta de estarem usando algo proibido e tal, né? Então, tem como você buscar ter essa adrenalina, só que de forma saudável, fazendo tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, enfim, né? Então, é algo assim que a gente pode trabalhar assim, né? E assim, é importante também a gente estar vigilante em relação à questão da superproteção. Não está tentando colocar o adolescente, o pré-adolescente, a criança ali numa bolha, porque como eu falei, eles vão para o mundo, eles vão ser luzes no meio das trevas, né? Então, às vezes você super proteger é você evitar que ele gere anticorpos no espírito e nas emoções deles, né? Então, não sei se você já viu, né? Aquela criança que quando é criança bota a mão na terra, bota na boca, tudo isso faz parte do processo, né, de desenvolvimento ali, do físico, e por que não dizer também do espiritual? Não estou dizendo que você também tem que deixar largado, mas, assim, o extremo da superproteção também é algo perigoso, ok? Então, o que fazer, né, diante disso tudo? Né? Os pais responsáveis colocarem dentro dos filhos essa blindagem e esse preparo para que, quando a oferta do pecado chegar, eles não caiam. Eles mesmos vão dizer por eles, não, eu não quero, não quero, não quero mesmo. Né? Porque uma coisa é você conduzir o filho para te obedecer ali por fora, mas outra coisa é você conduzir ele para te obedecer e obedecer a Deus por dentro. Isso é temor ao Senhor. Né? Então, outros desafios também a pornografia, o sexo ilícito e também a homossexualidade. Antigamente, quem era do meu tempo para lembrar,
Que antigamente, para você ter acesso à pornografia, meu amigo, você tinha que pegar uma revista com um amigo do amigo do amigo do seu amigo. E quando você ia para a locadora, era aquela seção fechada, escura, que só entrava quem era maior de 18. E eu, como era curioso, né, sempre tive essa propensão por curiosidade, hoje tenho isso aqui de uma forma saudável, né? Eu ficava, meu Deus, o que que tem ali? E aí vinha as pesquisas, o acesso, o abuso, né, ele aconteceu por conta da pornografia, né, na minha vida, né? Então, é, isso. Então, não precisa ter 18 anos para dar um clique no mouse. Por quê? Porque esses cliques, eles estão aí o tempo todo à disposição. Nos jogos, nas salas de bate-papo, né? Então, eles aparecem ali até para crianças, pasmem. Tem muitos homens que se passam por adolescentes, por crianças, para abusarem de crianças e adolescentes, né? Tem uma ginecologista que chegou para o nosso apóstolo Darren, dizendo para ele que existem muitos casos de jovens de 16 e 17 anos já com DST e gravidez precoce. E gente, pasme, até crianças, viu? Com DST. Hoje em dia está tendo aí. Né? Então, é isso. Hoje, um adolescente, um jovem, dizer que não faz sexo antes do casamento, ele é considerado um ET. Então, é por isso que é bom até você estar orientando, né? Teu adolescente, a pessoa que você conhece, né? Para ele não estar abrindo a intimidade dele, ou às vezes o que ele pensa, assim, para todo mundo. Ele não precisa falar tudo, né? Não precisa dar detalhes, porque as pessoas não vão entender, não adianta, né? A não ser que isso peça, alguém pergunte, né? Aí às vezes aí vai ter que falar, não vai mentir, né? Então, mas assim, é bom, né? Tá guardando, né, o coração nesse sentido. E casar virgem hoje é possível, é sim. Tem muitos casais que a gente conhece na nossa igreja que casaram virgem. Se caiu em sexo, para Deus, se você nasceu de novo, você é honrado para Ele como um príncipe e uma princesa virgem, né? Então, para Deus é isso, né? Então, a mídia hoje está pintando, né, que é normal você fazer sexo fora do casamento como se você comesse um sanduíche no fast food. Você hoje fazer sexo com quem você quiser, se relacionar com quem você quiser. A mídia ela está fazendo esse trabalho, né? Então, elas têm influenciado isso, né, de forma geral. E Isaías 5:20 diz: Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Você vê um ai do profeta aqui, porque realmente há uma dor muito grande, né? Muitos pais, eles se quebram por dentro quando ouvem de um filho, né, que eles estão tendo esse tipo de sentimento, de tentação,